Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começando a aula. Acredito que não vai ser muito longa, como de costume. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre determinantes. Vamos diretamente, então, definir o que é o determinante. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Lembrando, uma matriz quadrada é quando ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, vamos aos poucos. Se a matriz tem só uma linha e só uma coluna, o determinante da matriz é simplesmente o número que tem nessa matriz. Daí já se a matriz é um pouquinho maior, 2 por 2, o determinante então vai ser a diferença entre o produto das diagonais. Então, vou pegar aqui a diagonal principal, o A11 e o A22, vou multiplicar, e vou fazer menos aqui o produto na diagonal secundária, que é o A12 vezes o A21. Então, esse é o determinante da matriz 2 por 2. Agora, para a matriz 3 por 3, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada. Então, aqui eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. O determinante dela vai ser dado por este número aqui. Como que eu faço para obter esse número? De forma similar ao que acontecia aqui na matriz 2 por 2, ele também tem a ver com o produto de diagonais, só que essas diagonais não são tão evidentes. A primeira diagonal aqui, o A11, A22 e A33, está aqui, ok? Daí, então, nesse caso vão ser 3 diagonais positivas e 3 negativas. No 2 por 2 era uma positiva e uma negativa. Agora, a segunda diagonal, a primeira começou aqui a diagonal principal, a segunda então vai começar aqui no próximo elemento. Vai ter o A12, olha, presta atenção, A12. O A23, só que aqui tem só 2 elementos. O que eu faço? Eu vou continuar aqui no A31. Então, aqui vai ser A12, A23 e A31. Essa diagonal, como ela não se completou, eu termino ela aqui embaixo, onde tem um elemento. E agora, a terceira diagonal começaria aqui, o A13, só que só tem esse primeiro elemento aqui, o A13, eu preciso de mais 2. Então, eu vou continuar aqui nesses dois, A21 e A32. E assim, então, eu tenho minhas 3 diagonais positivas. Agora, as diagonais negativas. Então, elas fazem um caminho contrário. Então, eu começo aqui, A13, A22 e A31, que é essa daqui que eu escrevi aqui. Ela tem que se lembrar que tem que colocar o sinal negativo para ela. Não necessariamente que vai ser um número negativo, porque se o produto desse 3 fosse negativo, com mais esse menos vai ficar positivo, ou seja, tem que fazer esse produto e mudar o sinal. Agora, a outra diagonal aqui, então, seria A12, A21, ia faltar um elemento, eu volto e pego aqui o A33, que é este aqui, ó. A12, A21, A33. E depois, minha última diagonal, eu começo aqui com A11, só que só tem um, então faltam 2. Então faltam estes 2 aqui, que é o A23 e o A32. Tá aqui. Então, essa fórmula aqui para calcular o determinante é conhecida como fórmula de Sarrey. Existem algumas fórmulas parecidas com essa para determinante de ordem 4 ou maiores, mas elas acabam ficando muito complicadas, muito mais difíceis de decorar, então geralmente a gente vai nesse método que a gente chama mais direto até o caso 3. A partir do caso 3, a gente começa a trabalhar com o desenvolvimento de Laplace. Ok? Então, para definir o que é o desenvolvimento de Laplace, a primeira coisa que eu preciso definir que é uma submatriz A e J. Ela é obtida da matriz A, eliminando a linha I e a coluna J. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz de ordem 3 genérica, e daqui eu tenho 3 submatrizes, a A11. Então, como que eu obtenho a A1? Eu vou pegar a matriz A e vou eliminar a coluna 1 e a linha 1. Então, vai sobrar só esses 4 elementos aqui. A1, 2. Então, vou eliminar a linha 1 e a coluna 2. Então, vai sobrar esses 2 aqui desse cantinho e esses outros 2 aqui, que é o A21, A31, e depois eu pulo para o A23, A33. A A1, 3. Então, de novo, estou eliminando a linha 1, só que agora a coluna 3. Então, vai sobrar esses 4 elementos aqui do canto. Aqui nesse exemplo, em todos os casos, eu tirei
linha 1, não necessariamente pode tirar qualquer linha, eu podia calcular, digamos, o A22, que eu tiraria, então, a linha 2 aqui e a coluna 2, iam sobrar os 4 elementos dos cantos. Ia ficar A11, A13, A31 e A33. Poderia ser um caso. Enfim, dependendo da forma que eu for fazer o desenvolvimento, vai aparecer essas matrizes em alguma ordem. Então, para mim aplicar o desenvolvimento de Laplace, eu vou escolher uma das linhas da minha matriz, a que eu chamei de linha I. Em geral, quando uma matriz genérica, qualquer se ela não tiver nada de especial, tu acaba escolhendo sempre a linha 1. Mas o interessante é sempre escolher a linha que tem maior quantidade de zeros. Aqui, como ela é genérica, né, a gente não tem zeros nem nada, eu acabei fazendo desenvolvimento na primeira linha, mas no caso real, então por isso que eu já deixei aqui uma linha aí qualquer, porque tu vai escolher a linha que tiver zeros. Então a gente vai ver depois melhor no exemplo. Mas daí a fórmula seria essa daqui, que é menos 1 elevado na I mais J, lembrando que o I é a ordem da linha, se é a primeira, a segunda, a terceira, vezes o elemento AI1, então o primeiro elemento dessa linha, vezes o determinante da submatriz AI1. Então, que é a matriz obtida tirando a linha I e a coluna 1. E devo assim, variando esse 1 aqui, até chegar na linha N, quer dizer, na coluna N. Então, vou fazer menos 1, elevado na I mais N, olha que é a primeira I mais 1, então depois vai ter I mais 2, I mais 3, I mais 4, até o I mais N, vezes o AIN, e o determinante da submatriz AIN. Ok? Então, aqui no exemplo, eu tenho um determinante de uma matriz 3x3, que a gente já viu como calcular de forma direta, usando a regra de Sarri. Então, vamos ver agora por Laplace. Então, eu vou usar a primeira linha. Então, vai ficar menos 1 na 1 mais 1, vezes o A11, vezes o determinante A11, mais, agora menos 1 na 1 mais 2, vezes A12, vezes o determinante de A12. E depois, menos 1 na 1 mais 3, vezes A13, vezes o determinante de A13, e acaba aqui porque são só 3 colunas. Então, vou fazer isso 3 vezes. Então, aqui, menos 1 na 1 mais 1 é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, vai ficar aqui o A11, e o determinante de A11 vai ser este determinantezinho 2 por 2 aqui. Agora, menos 1 na 1 mais 2 vai ficar menos o A12, e aqui o determinante do A12, e depois mais, aqui menos 1 na 1 mais 3 vai ficar mais o A13, vezes o determinante do A13, ok? Às vezes, nem se decora esse menos 1 elevado a alguma coisa, sempre se lembra que os sinais vai alternando. Vai ser uma vez mais, uma vez menos, uma vez mais, uma vez menos, uma vez mais, uma vez menos. Esse menos 1 aqui é só uma forma de formalizar essa alternância de sinais. Agora aqui um exemplo, então, de uma matriz 4x4. Como eu tinha comentado para vocês, em geral a gente sempre escolhe a linha que tem mais zeros. Como aqui não tem nenhum zero, eu vou trabalhar na primeira linha mesmo. Então, como é que ia ficar o determinante? Aqui ia ficar... Aqui eu já nem coloquei, né? Como eu já disse para vocês, eu sei que vai alternando os sinais. Só tem que prestar bem atenção no primeiro, porque se tu pega a primeira linha, o primeiro é sempre positivo. Na segunda linha, o primeiro é negativo. Terceira linha, positivo. Então, tem um cuidado. Às vezes é bom calcular pelo menos o primeiro para prestar atenção. Mas aqui, então, vai ser positivo. O A11, que é 2, e vezes o determinante de A11, que eu não calculei ainda, deixei só indicado. Agora, menos. Eu pego, então, aqui o A12, vezes o determinante da submatriz A12, depois mais, aqui o A13, vezes o determinante da matriz A13, e depois menos o A14, vezes o determinante da matriz A14. Então, agora eu tenho que calcular esses 4 determinantes aqui, que são determinantes 3 por 3,
eu posso calcular eles usando o método direto, que foi o que eu fiz aqui. Então, o determinante do A11 vai dar 4. E daí, fazendo aqui as contas, eu acabei não fazendo tudo, só deixei indicado. O determinante de A12 vai dar 1, de A13 vai dar menos 1 e de A14 vai dar 1. Então, portanto, esse determinante aqui, então, vou voltar lá para a fórmula que eu tinha desenvolvido no começo e vou substituir os valores que eu encontrei. Então, vou ficar com 2 vezes 4, que era o determinante da matriz A11, menos 1 vezes 1, que era o determinante da matriz A12, mais 1 vezes menos 1, que era o determinante da matriz A13, e menos 1 vezes 1, que era o determinante da matriz A14, então vai ficar 8, menos 1, menos 2, menos 3, 8 menos 3, 5. Então, esse é o determinante desta matriz aqui, 4 por 4. Então, algumas propriedades dos determinantes. Aqui, então, vou começar com uma matriz genérica A, pode ser de qualquer ordem, N por N. Se uma matriz B é obtida da matriz A somando uma linha com múltiplo de outra, lembrando aqui, somar uma linha com múltiplo de outra é uma das operações elementares que a gente estudou nas aulas passadas, né? Então, se eu aplicar essa operação elementar na matriz, o determinante não vai se alterar. Então, se B é obtida de A somando uma linha com múltiplo de outra, o determinante das duas vai ser iguais. Ou seja, então, eu posso pegar uma matriz A, fazer quantas operações desse tipo eu quiser, somar linhas com múltiplos de outras, depois calcular o determinante, o resultado que eu vou obter vai ser igual ao determinante da matriz original. Agora, aqui, B. Se B é obtida de A trocando duas linhas de lugar, então o determinante de B é o inverso do determinante de A, ou o contrário, né? O inverso no sinal negativo, né? Então, vai ser simplesmente multiplicar por menos um determinante. Então, essa daqui é outra operação que eu posso fazer, eu só tenho que prestar atenção que eu posso acabar tendo que alterar o sinal. Então, se por algum motivo, para me calcular o determinante da matriz A, for interessante eu mudar linhas de lugar, eu posso mudar, só depois eu tenho que ajustar o sinal. E nota também, se eu mudar uma linha, mudou o sinal. Se eu mudar uma linha e depois mudar outra, vai ser 2 sinais de menos, que vai ficar mais, então o sinal vai permanecer. Então tem que ver quantas linhas eu mudei de lugar. Se for uma quantidade ímpar de linhas, vai trocar de sinal. Se for uma quantidade par, vai acabar ficando o mesmo sinal. Agora aqui, B. Se a matriz B é obtida de A multiplicando uma linha por uma constante alfa, então, o determinante de A é 1 sobre alfa vezes o determinante de beta. Ou seja, ou ao contrário, pode ser que o determinante de B é alfa vezes o determinante de A. Tanto faz, podia passar esse alfa multiplicando aqui, né? Às vezes é interessante olhar dessa forma, às vezes é interessante olhar da outra forma. Aí depende do problema. Então, essa aqui é a terceira operação elementar. Essa daqui, digamos, é a que mais altera o valor do determinante. Em geral, a gente vai aprender um método que a gente vai usar essas operações elementares para calcular determinante. E sempre que possível, a gente vai se ater a essa primeira. A gente sempre vai tentar resolver tudo com essa primeira. A segunda e a terceira a gente vai usar quando não tiver jeito, né? Quando for obrigatório. Só que quando usar ela, sempre tem que ficar alerta, porque elas alteram o valor determinante. Então, depois tu vai ter que voltar e, digamos, se eu multipliquei, se A foi obtido de B multiplicando um alfa, eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar depois o determinante de B por 1 sobre alfa para recuperar o valor do determinante original que eu queria. E agora aqui, então, a quarta propriedade. Então, em geral, eu vou usar essas 4 propriedades em conjunto para calcular valores de determinantes, que é, se eu tenho uma matriz A que é triangular superior, que é triangular superior? É quando todos os elementos abaixo da diagonal superior são zeros. Então, o determinante dessa matriz é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matriz,
eu vou usar as operações elementares para transformar uma triangular superior, que nem a gente já vinha fazendo para resolver esses temas. E quando ela estiver na forma triangular superior, para mim calcular o determinante é simplesmente fazer o produto dos elementos da diagonal. E agora aqui, mais 3 propriedades extras. Propriedade A, se A possui uma linha nula, ou, na verdade, pode ser uma linha ou uma coluna também. Toda é zero, então o determinante de A vai ser zero. Se A possui duas linhas iguais, então o determinante de A vai ser zero. Pode ver que, na verdade, esse caso aqui deriva do primeiro, porque se ela tem duas linhas iguais, eu posso fazer uma linha menos a outra, que não vai mudar o valor determinante, e dela vai acabar tendo, então, uma linha zero. Então, o determinante vai ser zero, ou seja, o 6 é uma consequência do 5. E agora o 7. Se A possui uma linha que é obtida como soma de múltiplos das demais, então o determinante é igual a zero. Então, de novo, o 7 é decorrência do 5, porque a primeira propriedade que a gente viu, a gente pode somar linhas com múltiplos de outras sem mudar o valor do determinante. Então, por isso, se eu vou fazer isso até cavar uma linha que vai ser zero, e daí, então, eu vou ter que o determinante vai ser zero por causa da propriedade 5. Aqui nós podemos utilizar essas propriedades para calcular o determinante de uma matriz quadrada, transformando ela em uma matriz triangular superior através das operações elementares. Então, o que a gente vai ver agora? A gente já calculou esse determinante aqui usando o desenvolvimento de Laplace. Então, agora a gente vai resolver ele de novo usando operações elementares. Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, o ideal é sempre usar soma de linhas ou somar a linha com um múltiplo da outra, né? Algumas vezes isso acaba sendo impraticável. Ou até é possível, só que vai dar muito mais trabalho. Então, aqui a primeira operação que eu optei por fazer é uma troca de linhas. Eu tenho que me lembrar que a troca de linhas, quando eu obter o resultado final, ele vai estar com um sinal trocado. Então, isso daqui já tem que me ligar um alerta lá quando eu for obter o resultado final. Então, a primeira coisa que eu fiz, troquei a linha 1 com a linha 4, para obter esse 1 aqui em cima, e esse 1 vai me ajudar nas contas, ok? Então, com esse 1 aqui, eu vou fazer, então, L2 menos L1, L3 menos L1 e L4 menos 2L1, para conseguir 3 zeros aqui. Eu vou fazer o resto das contas de acordo, né? Isso aqui vocês já treinaram bastante, então não vou meter a todos os detalhes. Então, agora eu tenho essa matriz aqui. Então, agora eu quero zerar esses dois elementos aqui de baixo. Esse aqui já está zerado, então eu só tenho que zerar este menos 1. Para fazer isso, então, eu simplesmente vou fazer linha 4 mais linha 2. Foi o que eu escrevi aqui, eu vou fazer linha 4 mais linha 2. Daí eu vou obter este zero aqui. E aqui eu já fui pulando passos. Que quando eu fizer linha 4 mais linha 2, aqui vai ser 1 mais menos 1, 0. Este aqui, como é zero, não vai mudar nada, vai ficar menos 1. E aqui eu vou ficar com menos 1 com menos 3, vai ficar menos 4, ok? Então, daí eu já peguei na sequência e fiz linha 4 mais linha 3. Então, aqui eu já tinha cavado 0, aqui estava menos 1, então vai ficar com menos 1 mais 1, 0. E agora, então, vou fazer aqui na linha 3, eu vou somar tudo, então já tinha o menos 3 que eu tinha somado com menos 1, tinha ficado menos 4. E agora, então, eu vou somar com o menos 2, vai ficar menos 6. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Não, a princípio tá tudo certo. Mas aqui eu disse que ficou menos 5 e não menos 6. Então deve ter alguma... Vou ter que olhar essas contas aqui. Provavelmente tem alguma coisa errada aqui. Então, deixa eu verificar o que eu tô... Tá, achei meu erro. Aqui, ó.
Aqui não é menos 2, aqui era para ser menos 1. Então, vou colocar aqui um... para me arrumar depois. Menos 1. Tá. Daí ia ficar menos 3 com menos 1 e com menos 1. Ia ficar menos 5. Então, agora eu tenho aqui tudo feito direitinho. Então, eu já tenho uma matriz triangular superior. O determinante dessa matriz aqui é simplesmente fazer o produto das diagonais. Mas não é o determinante dessa matriz que eu quero. Eu quero o determinante da matriz original, essa daqui. Então, como eu fiz basicamente só operações de somar linha com múltiplos de outras, essas operações não mudam o determinante, então o determinante seria igual, a menos dessa primeira operação que eu fiz, que troquei duas linhas. Essa daqui inverte o sinal. Então, o determinante da matriz que eu quero calcular é o determinante dessa matriz aqui com sinal inverso. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Então, quero esse determinante, que é menos o determinante dessa daqui. Então, vai ser menos vezes esse determinante, que como ela é triangular superior, eu vou simplesmente fazer o produto dos elementos da diagonal, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 5. Então, vai ficar menos com menos mais, vai ficar mais 5. E, obviamente, eu tive que conseguir o mesmo resultado que eu já tinha conseguido antes, né? Então, basicamente, a gente viu dois métodos para calcular o determinante de ordem 4 ou mais, que é usar o desenvolvimento de Laplace ou usar operações elementares. Em alguns casos, um é mais fácil, em alguns casos, o outro é mais fácil. Geralmente, para tamanho 4, Laplace costuma ser um pouquinho mais fácil. Geralmente, para tamanho 5 ou mais, operações elementares começam a ficar muito mais fácil, porque para o tamanho 4, o Laplace vai fazer tu calcular 4 determinantes de ordem 3. Por uma matriz de tamanho 5, tu teria que calcular 5 determinantes de ordem 4. Então, a cada determinante de ordem 4 ia virar 4 de ordem 3. Então, na verdade, tu ia ter que calcular 20 determinantes de ordem 3 para calcular o determinante de uma matriz de ordem 5 usando Laplace. Daí já começa a ficar extremamente difícil. E com operações elementares, a dificuldade cresce pouco a cada número de linhas que aumenta. O Laplace, a dificuldade aumenta muito rápido e as operações por linhas aumenta mais devagar. Mas aqui, eu acho que a maior parte dos exemplos que eu tenho é de ordem 4, porque acho que eu só tenho aqui uma última de ordem 5, mas que tem bastante zeros, para ser mais fácil de calcular para o Laplace, porque eu pedi para vocês fazerem as contas usando os dois. Primeiro calcula com Laplace e depois confirma o resultado utilizando operações elementares. Então, aqui estão os exemplos, as respostas. E era isso. Então, aqui vou interromper a gravação, para caso alguém queira fazer alguma pergunta e não ficar tímido.